Aleluia. Aleluia. Esse Caleb que trabalhava com Josué, ele sabe de que uma vez nós entramos na batalha. E quando nós entramos na batalha, estávamos a batalhar contra Amaleque. E enquanto batalhávamos contra Amaleque, eu e Josué, uma pessoa estava lá em cima do monte orando, chamado Moisés. E nós notamos uma coisa estranha nessa batalha. Nós somos homens de batalha, mas aquela batalha havia algo estranho. Que enquanto os braços de Moisés arreavam, parecia que nós perdíamos a batalha. Enquanto os braços de Moisés levantavam, parecia que nós vencíamos a batalha. Aleluia, aleluia. Caleb estava nessa batalha, onde Moisés levantava a mão, e Moisés arreava a mão em oração. Caleb estava nessa batalha, bem amado Senhor. E Caleb já entende de que na realidade as batalhas que ele foi enfrentando na vida não eram, as vitórias não vieram da carne, as vitórias não vieram da força dele, as vitórias vieram do Deus de Israel, as vitórias vieram do lado espiritual. Aleluia, aleluia. Você precisa entender esse lado, de que você precisa estar mais na oração. Você precisa trabalhar o teu Hebron mais na oração do que na carne. Você precisa trabalhar o teu Hebron mais na oração do que na carne. Porque ele, Caleb e Josué notaram, deram conta de que quando a mão de Moisés arreava, todos os nossos meninos iam morrer. E enquanto Moisés estava com a mão arreada, duas pessoas foram para intervir. Capta isso, bem amado Senhor. Um chamava-se Ur. Quem era Ur? Era o representante dos anciãos. Outro era Arão. Quem era Arão? Era o representante do sacerdócio. A pessoa mais espiritual que tinha lá no meio de Israel. Então, no representante dos anciãos, que era o conselho das 12 tribos, o representante chamava-se Ur. Era o representante da sabedoria. E Arão era o representante da espiritualidade. Quando o representante da sabedoria e o representante da espiritualidade analisaram, viram Josué e Caleb a lutar, viram Moisés aqui a orar, eles decidiram intervir. Vamos intervir aonde? Onde é que nós vamos ter que aumentar peso? Josué e Caleb estão a lutar, Moisés está a orar. Nós não estamos a fazer nada, só estamos a olhar. Temos que fazer também alguma coisa. Vamos participar dessa batalha. Vamos participar aonde? No lado carnal de Josué e Caleb ou no lado espiritual de Moisés? A sabedoria e a espiritualidade decidiram apoiar o lado espiritual. Foram, pegaram e começaram a sustentar o lado espiritual. É para te dizer que crente que tem sabedoria e crente que é espiritual entende de que o lado espiritual é o lado que ele tem que colocar mais peso. Aleluia, aleluia. Se você quer conquistar o Hebron da tua vida, você precisa entender que é uma luta espiritual. Você precisa entender que Nefilim são espirituais. Aleluia, aleluia. Olha só o livro que acabamos de ler. O livro de Daniel e o livro de Jeremias. No livro de Jeremias, Deus está proibindo Jeremias de orar. Deus fala: Jeremias, não ora a favor desse povo, porque eles pecaram demais. Eu vou destruir Jerusalém, vou destruir Israel, vou destruir o templo, vou destruir os muros. Aleluia, aleluia. E aqui no Daniel 10, onde acabamos de ler, Daniel estavam dentro da Babilônia. E eles queriam libertação, porque o livro de Jeremias promete que depois de 70 anos, o povo seria liberto. Deus libertaria o povo. E já chegou 70 anos, o povo ainda não está liberto. Daniel se coloca em oração. Quando o anjo aparece, bem amado do Senhor, o anjo diz a Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, as tuas orações foram ouvidas e foram atendidas. Mas enquanto eu trazia a tua resposta, um dos demônios principais desse reino me travou para eu não passar. Aleluia, aleluia, aleluia. Capta? O anjo disse que desde o primeiro dia, significa que a oração do Daniel era só para um dia.
que era mais chamar 21 dias de Daniel, seria só um dia. Porque em um dia Daniel orou, Deus ouviu e Deus atendeu. Mas estamos a ver que Daniel foi até nos 21. Como aconteceu que ele foi para nos 21? Se no primeiro dia que ele orou, Deus atendeu. Quando você está a orar, e a oração, a resposta ainda não desceu, você tem que sair do dia 1 para ir no dia 2. Se você está no dia 2 da tua oração, mas a tua resposta ainda não desceu, não para no dia 2, entra no dia 3. Daniel foi para orar um dia, orou, Deus ouviu, Deus atendeu, e Deus mandou o anjo Gabriel, porém Daniel foi para até no 21. Por quê? Aleluia! Porque existe oração e existe perseverança na oração. Você precisa aprender a perseverar na tua oração. Você não pode deixar nada parar a tua oração. A única coisa que pode parar a tua oração é a resposta da oração. Capta? Você não pode deixar as más notícias te fazer parar de orar. Você não pode deixar aquilo que está acontecendo, o problema te fazer parar de orar. Quem fez Daniel parar de orar? É o próprio anjo que está trazendo a resposta. Encontrou Daniel orando. Não aceita que o problema te faça parar de orar, não. É a resposta da tua oração que pode te fazer parar de orar. Não aceita que os teus inimigos consigam te fazer parar de orar, não. Daniel estava a orar e o anjo lhe encontrou orando. É o anjo que atrapalhou, que interrompeu a oração de Daniel. Não deixa nenhum problema na tua vida te interromper de orar. A única coisa que pode me fazer parar de orar aquele sujeito é quando a resposta daquele sujeito já apareceu. Só assim que eu paro de orar aquele sujeito. Aleluia! Aleluia! Daniel sabia que chegou o momento de nós ser abençoados. Chegou o momento de Deus nos livrar. Mas ainda não está acontecendo. Escuta. E Daniel começou a orar. Enquanto Daniel orava, o anjo está trazendo a resposta. Capta bem, amado. A Bíblia está a declarar que o Gabriel está a dizer que um demônio, um príncipe, um potestade me travou. Aleluia. A minha pergunta, estás aí travar o anjo por quê? Por que você não trava a própria oração? Estás aí travar o anjo por quê? Aleluia. Aleluia. E como é possível, pastor, que um demônio vai travar anjo? Sim, nem todos os anjos são anjos de guerra. Tem anjos mansos, super mansos. Tem anjos de louvor. Aleluia. E Satanás no céu, para ele fazer uma rebelião, não conversou com os doutores, não conversou com os cantores, ele conversou com anjos de guerra. Aleluia. Para você fazer golpe de estado num país, você precisa conversar com os guerrilheiros, com os generais. Então os demônios que Satanás tinha são de guerra. Então é normal de que um anjo trave o anjo Gabriel. Aleluia. Aleluia. Enquanto Daniel orava, o anjo está trazendo a resposta, mas Satanás, os demônios travaram aquela resposta. Eu não sei, talvez você que está aqui, o teu Hebron já está a caminho, mas alguma coisa está a impedir com que o teu Hebron chegue na tua vida. Às vezes você já começou a orar desde o ano passado, mas alguma coisa está a impedir com que o teu casamento, ou a tua bênção, ou a tua empresa deixe ter na tua vida. Você precisa entrar na perseverança da oração. Daniel não parou no primeiro dia, porque a oração no primeiro dia já foi feita, Deus ouviu, Deus atendeu. O anjo Gabriel disse isso, desde o primeiro dia. Mas Daniel foi parar até no 21. Porque para Daniel, a oração para quando a resposta chega. Não é porque quando eu estou cansado ou quando estão a me falar mal. A oração para. Quando a Bíblia fala que orai sem cessar, significa que até que a resposta chegue. Se você está a orar casamento, usa ainda orar sem cessar. Esse teu jeito de orar de casamento, você vai orar sem cessar até que você casar. Se você está a orar para ter filho, esse sujeito você vai lhe orar sem cessar até que você conseguir filho. Aleluia! Então os anjos malignos travaram a bênção de Daniel. Mas a oração trouxe um anjo maior do que o anjo que foi travado. Capta isso?
A oração do Daniel, a persistência da oração do Daniel, os demônios travaram um anjo pequeno, um anjo manso, um anjo de sabedoria e entendimento e conhecimento. Mas a perseverança do Daniel na oração fez Deus enviar um anjo maior do que aquilo que foi travado. É só para te dizer, meu amado Senhor, não importa o que Satanás travou na tua vida, a tua oração vai fazer Deus mandar uma bênção maior do que aquela que travaram. Não importa o que estragaram na tua vida, se alguma coisa na tua vida foi estragada, se Satanás prejudicou uma área da tua vida, se você entrar na oração fervorosa, a tua oração vai fazer Deus enviar uma coisa maior do que aquilo que Satanás prejudicou na tua vida. Anjo Gabriel é inferior em relação ao anjo Miguel. Alguém está entendendo isso? A perseverança na oração fez Deus enviar um anjo maior. Crê que a tua oração nessa vigília vai fazer Deus enviar algo maior do que aquilo que o inimigo estragou na tua vida. Aleluia. Aleluia. Qual é o teu Hebron que você quer alcançar? Qual é o Hebron que você está a buscar? Bem amado do Senhor, eu estou a ver os demônios a irem travar anjos. Quando o provocador disso é Daniel que está a orar. Capta isso. Não seria mais fácil eu ir na fonte? Não seria mais fácil eu ir travar a própria pessoa que está a orar? Para que eu ir travar anjo se a fonte é o Daniel que está a orar? Oh, bem amado Senhor, é possível travar anjo, mas não é possível travar oração. Os demônios sabem que você não tem como travar a oração. A oração tem livre acesso. Nada consegue travar a oração. A Bíblia declara, até a oração de um pecador chega nos ouvidos de Deus. Apesar de ser barulho, mas vai chegar. Capta? A oração de um pecador é barulho. Barulho aonde? Aos ouvidos de Deus. Significa, nada conseguiu travar aquela oração. Passou mesmo. Passou. Apesar de ser barulho, oração do pecador, mas fez o quê? Passou. Onde é que foi travado? Somente Deus é que aguentou dar conta que essa oração não está boa, porque o dono dessa oração é pecador. Significa nada no céu aguentou travar aquela oração. Apesar de ser de um pecador, bem amado, precisamos entender a oração num outro nível. A oração é uma coisa muito forte, ao ponto que os demônios têm que ir travar o anjo, mas não tem como ir travar a oração, porque a oração tem livre acesso. Aleluia! Como assim a oração de um pecador é barulho aos ouvidos de Deus? Significa, apesar de ser do pecador, mas passou. Chegou até no trono de Deus, só conseguiram travar a partir daqui. Os ouvidos de Deus é que fez uma análise e deu conta que essa oração não está boa, porque é de quem? É de um pecador, mas passou ou não passou? Passou. Aleluia. Aleluia. Crê que nenhuma força maligna vai aguentar travar a tua oração, vai passar. Tu vai falar, tua oração vai passar, vai passar. Tua oração vai passar. Aleluia. Olha só o que Deus está falando, Jeremias. Jeremias, para de orar por esse povo. Esse povo pecou demais. Tá bom, vou te levar. Deus mostrou a Jeremias as grandes abominações. Deus mostrou ao outro profeta chamado Ezequiel as grandes abominações que o povo de Israel começou a fazer. E Deus queria destruir Israel. E Deus disse, Jeremias, eu vou destruir. E Jeremias começou agora a orar. Tanto que alguns teólogos chamam Jeremias de o profeta chorão, porque ele chorava na presença de Deus em oração, para Deus não destruir Israel. Quer dizer, bem amado Senhor, Deus queria destruir Jerusalém, mas alguma coisa estava a atrapalhar Deus de destruir Jerusalém. Jerusalém pecou demais. Deus decidiu que vou destruir os muros, vou destruir o templo e todas as casas e vou vos levar na Babilônia. E sempre que Deus tenta destruir Jerusalém, não está dando certo, porque lá dentro tem uma pessoa que está a orar. É Jeremias. É assim que Deus chega no Jeremias, fala, Jeremias, faça o quê? Para de orar. Alguém está entendendo isso? Alguém está entendendo isso? Deus quer destruir Jerusalém. Mas Deus não está a destruir, porque não dá certo com os princípios de Deus, que a destruição chega onde tem oração. Seja destruído em oração. Por isso Deus teve que
Significa, no mundo espiritual, a tua houver oração, a destruição não tem como chegar naquela casa. É que não bate certo, não conjuga com aquilo que Deus é, com os princípios de Deus, com a maneira de Deus agir. Deus nunca vai permitir que a oração, que a destruição consiga chegar aonde há oração. Jeremias continuou a orar e Nabucodonosor ficou fora de Israel. E quando Deus fez assim, permitiu Jeremias ver as maldades que está se fazendo, permitiu Jeremias lhe baterem e lhe colocarem no poço, Jeremias parou de orar. Capta? Quando Jeremias parou de orar, diretamente Nabucodonosor começou a conquistar todas as cidades à volta de Jerusalém. Todas as cidades começaram a cair, começaram a ser queimadas. Quando Jeremias parou de orar. Aleluia! Agora, quando Jeremias notou que só falta uma cidade, que é a cidade de Jerusalém, Jeremias volta a orar. É assim que Nabucodonosor fica fora de Jerusalém, não consegue entrar em Jerusalém. Agora Deus viu que só falta uma cidade, que é Jerusalém. E Deus mostrou no Ezequiel que a glória de Deus abandonou o templo por causa dos pecados. Agora Deus só está faltando uma que é uma cidade, que é a cidade de Jerusalém. E Nabucodonosor já chegou, mas não está aguentando entrar, porque o Jeremias voltou a orar. Nabucodonosor colocou trincheiras fora, colocou cerco, ninguém entra, ninguém sai. Mais de 40 dias Nabucodonosor não está aguentando entrar na cidade, porque ali há uma pessoa que ora. E Deus decidiu, eu tenho que destruir Jerusalém para eu educar esse povo. É assim que Deus volta de novo para negociar com Jeremias. Jeremias fala, Senhor, vais destruir todo Jacob, todo Israel vais destruir. Deus teve que negociar com ele. Não, para de orar, eu vou deixar um remanescente. Deus teve que negociar com Jeremias, lhe prometendo de que vou destruir, mas vou deixar um remanescente. Significa, aonde há pessoa orando, mesmo se a destruição chegar no teu bairro, a tua casa vai ser remanescente. Bem amado do Senhor, a oração cria remanescente na tua família. A bruxaria pode assolar a tua família, a tua filha, teu filho, vão ficar remanescentes. Aonde há pessoa que ora, a tua vida fica remanescente. Quando você entende o poder da oração, não importa quais tipos de doenças vão vir em Angola, a tua família vai ser remanescente. Aleluia, 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 aleluia. Deus negociou e chegaram à conclusão que vai ficar um remanescente. Pode destruir o templo, pode destruir os muros, pode destruir as casas, mas tem que sobrar um remanescente. É assim que Jeremias se combinou com Deus. Aleluia! Aonde houver oração, bem amado do Senhor, aonde houver, é que a destruição e a oração não tem como a oração ser destruída pela destruição. Não tem. Vai começar aonde? Aleluia! Aleluia! Caleb sabe de que é a oração de Moisés que fez eu e Josué vencermos aquela guerra contra os amalequitas. E ele já está velho, razão pela qual ele está a incluir Deus na batalha contra os nefilins. Ele agora já sabe, porque com 80 anos, ele não pensa só nos músculos dele. Ele tem sabedoria. Com 80 italianos, ele não pensa só na espada dele. Ele agora está a pensar com a sabedoria. Porque a Bíblia declara que a sabedoria está com os mais velhos. Aleluia, aleluia. Aleluia. Significa quando o crente recebe a sabedoria de Deus, o crente entende de que eu tenho que envolver Deus nas minhas batalhas. O crente entende de que as minhas batalhas serão vencidas espiritualmente, não carnalmente. Não é a minha beleza, não é a minha força, não é o meu diploma, não é nada do que você tem. É a graça de Deus, é a oração que vai fazer você conquistar o teu Hebron. Aleluia. Aleluia. Bem, amado, o Senhor capta essa. Os homens na Babilônia, eles queriam uma maneira de agradar
E eles fizeram o rei assinar um decreto sem o rei dar conta. Qual era o verdadeiro intento daquele decreto? De que no espaço de 30 dias, exatamente 30 dias, ninguém pode orar, pedir, fazer oração a um outro Deus, a não for ser ao próprio rei e ao Deus do rei. Aleluia! E a Bíblia declara, foram no rei, e o rei gostou da lei sem dar conta, e o rei assinou o decreto, e aqueles decretos não dá para ser revogado. Aleluia! E quando Daniel deu conta que o decreto já foi assinado, a Bíblia declara que Daniel subiu no seu quarto e começou a orar no mesmo dia. No mesmo dia, Daniel começou a orar 3 vezes com o rosto dirigido para Jerusalém. Capta isso? Eu, se fosse os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eu podia falar, Daniel, vamos só esperar 30 dias, não nos arranja problema. Estamos aqui num reino alheio, já nos deram cargos no governo, vamos só se esconder, vamos só parar de orar durante quantos dias? 30 dias. Eu, se fosse Sadraque, poderia aconselhar assim Daniel, não seja teimoso, vamos só esperar quantos dias? 30, só são 30, e vamos voltar na oração, vamos voltar mais forte ainda. Mas Daniel tinha um outro entendimento sobre a oração. Daniel sabia que Satanás só precisa te fazer calar mesmo por um dia para te destruir. Daniel sabia de que o crente não pode ficar nem sequer um dia sem orar. Eu não sei, acho que Daniel era crente pentecostal. Porque verdadeiramente crente pentecostal, mesmo 2 dias sem orar é muito. Daniel estava 30 dias, eu Daniel, 30 dias sem orar. Ou é um dia sem oração, é suficiente para Satanás destruir tua família. Em um dia sem oração, é suficiente para Satanás roubar a bênção que Deus está trazendo para a tua vida. Mesmo só um dia sem oração, é suficiente para Satanás fazer o programa que ele quer na tua vida. Aleluia! Oh, Daniel sabia de que naquele reino havia anjos malignos que pairavam, anjos potentes que tinham capacidade até de agarrar anjos. Daniel sabia. E a Bíblia declara que nós devemos obedecer às autoridades. Exato? Existem leis que não é lei jurídica. É uma lei espiritual, porém camuflada em lei jurídica. Daniel deu conta de que essa lei não é somente lei jurídica. É uma lei espiritual do mundo das trevas, porém está camuflada em lei jurídica. Aleluia! Estou a levantar a minha mão, toda lei maligna na tua família, vamos desobedecer em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades. Mas afinal existem outras leis. Há leis que vêm do mundo das trevas. Toda lei na tua família, na tua vida, para te prejudicar a vida, vamos desobedecer em nome de Jesus. Então, Daniel não desobedeceu o rei, desobedeceu as obras malignas, desobedeceu as potestades malignas, aquilo que eles estavam a organizar na Babilônia. Capta isso? O mundo das trevas queria fazer um plano maligno na Babilônia, mas para aquele plano maligno dar certo, significa que tinham que fechar primeiro a oração. Capta? Para aquele plano maligno dar certo dentro da Babilônia, tinham que fazer o quê? Fechar a oração. É assim que eles arranjam uma maneira do rei assinar um decreto que proíbe a cessação da oração por quantos dias? Por 30 dias. Quando Satanás quer fazer uma coisa maligna na tua casa, ele vai procurar uma maneira de você parar de orar. Quando Satanás quer organizar uma coisa maligna, querer trazer uma desgraça na tua casa, ele vai procurar uma maneira de parar a tua oração. Aleluia! Porque ele sabe, enquanto você não orar, você